Bora fechar esse vídeo para falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas. O atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás. Já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio-atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. É futebol, filho. Eu não tô falando que tá certo. Mas os caras contratam sem dinheiro. Sabe, 4 reforços com qual dinheiro? Vamos lá, vamos falar dos reforços. O Corinthians quer um atacante, um meia, um zagueiro e um lateral. O lateral direito, dependendo da oportunidade de mercado, sai para a entrada de mais um atacante ou mais um meia. Correto? Sabe como contratar 4 reforços? O Corinthians, presta atenção, como se contratar 4 reforços do jeito que o Corinthians está? O Corinthians estava quebrado há 3 anos, mais ou menos, e trouxe o William, Renato Augusto, Juliano. Eu vou lembrar vocês. Vocês não têm memória, né? Eu vou lembrar vocês. Na gestão do William, ele acendeu um cigarrinho. Não, vamos colocar as contas em dia. Não vamos contratar ninguém. Acendeu outro. 6 meses. Ficou 6 meses sem contratar um jogador. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Calma que eu vou chegar lá, Hamilton. Calma. Calma que eu vou chegar lá. 6 meses sem contratar ninguém. Caramba, o cara vai pós-conta em dia, realmente vai ser. O torcedor vai ter que ter paciência. Vai ser o novo Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Chegou no meio do ano, vem Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, o William. Veio o mundo. Balbuena, veio todo mundo. Augusto Melo, o clube tá quebrado, os caixas estão aí, olha, eles não deixam trabalhar, quebraram tudo, tá tudo quebrado, eu olho, tá tudo virado, tá tudo quebrado. Memphis Depay, 6 milhões por mês. É futebol, filho. Eu não tô falando que tá certo, mas os caras contratam sem dinheiro.
Infelizmente. Teve uma garota, uma mulher, que me chamou no direct, me xingou. Ela falou que ela falou que o Biel não veio porque vazou. Primeiro que eu não fui nem... Eu não sou responsável por trazer a negociação do Biel em primeira mão. Todos os que eu falo exclusivo aqui, porque é meu, eu não roubo exclusivo de ninguém. O Biel não é exclusivo meu, então eu já não seria o culpado. Não foi o Samir Carvalho que vazou o Biel a negociação. Eu vazei a Angileri, fechou. Poderia vazar outro e não dá certo. Mas olha o pensamento da pessoa. Mas eu acredito que o fato de ter vazado essa informação e aí sim eu trouxe valores e proposta com exclusividade, ajudou o Corinthians a não fazer uma bela de uma cagada. Porque o Corinthians ia pagar um jogador equivalente a 7 milhões de euros o seu 100%. Porque o Corinthians ia pagar 4 milhões, 5 milhões, 3 milhões e meio de euros, e não tem grana para pagar isso pro Biel. O máximo que a gente aceitaria o Biel, eu não sou contra o Biel. O Biel pode dar certo vindo para um clube brasileiro. Eu não sou contra o Biel, sou contra os valores do Biel. Pô, Biel, vem que vem, Biel. Entendeu? MC Biel, MC Ariel, todos vêm junto, vambora. Vambora. O problema são os valores. Então já foi um livramento. Entendeu? Já foi um livramento. Agora, muita gente queria o Biel, e tinha gente no Corinthians que não queria. Eu não vou dar os nomes de quem não queria, e não vou dar os nomes de quem queria muito. Porque os dois lados vão ser atacados. Eu não vou fazer isso com eles. Mas o lado de quem não queria não deixou o Corinthians fazer loucura. Pega essa, meu irmão. Não vou citar os nomes para comprometer pessoas, porque foi fulano que vetou essa contratação. Os caras que queriam o Biel vão lá perseguir o cara. Infelizmente, esse mundo lunático doente hoje vai fazer isso com o cara. Então eu não vou fazer, eu não vou falar. E o outro lado fala, esse aqui queria qualquer preço. Aí as pessoas iam lá também atacar o cara e falar, pô, você não quer saber do Corinthians, você quer só resolver seus problemas. Então eu não vou falar quem é. Mas tinha gente que queria muito e gente que não queria. E eu avisei vocês sobre isso, sem dar os nomes. Venceu o lado que não queria. Isso ainda não vamos pagar, esquece. Pode parar as negociações. Entendeu? Agora, eles querem 4 reforços. Tiveram uma reunião na sexta-feira que foi falado o seguinte: não vamos fazer, não vamos. A pauta da reunião foi: não vamos fazer loucuras do tipo essa aí do Biel. Então, meu amigo. Então. O Fabinho Soldado vai ter que ser mais criativo ainda, ele e o Dorival. Tá? Mas que eles querem 4, eles querem. E eu acredito que vai contratar, viu? Tá? Uns 3 aí eles contratam. Não sei valores, não sei quem, mas vão contratar. Tá? Vão contratar. Agora, o que não pode é se fazer loucura. Entendeu? Porque tudo que você economizou com o Coronado, e com o Alex Santana, você pode jogar isso no lixo, trazendo um jogador aí que não vai dar certo. Entendeu? Eu acho o seguinte, meu irmão, eu já tenho minha opinião sobre isso aqui. E eu sou uma pessoa que creio nisso. Esses 4 reforços eu falei a posição e vão ter que ser baratos. Barato não vai ter, porque futebol não é mais barato. Mas não vão poder ser loucuras, tá? E tem uma coisa, hein? A patrocinadora quer ajudar ainda. Só que também não adianta ficar falando e iludindo o torcedor nas redes sociais. Tem que ajudar de verdade. Sinalizou que quer ajudar. Então talvez possa pintar um nomezinho um pouquinho melhor. A ideia é 4. Correto? A questão é, eu acredito que precisamos fazer um trabalho
de trazer jogadores bons e baratos e apostar e o torcedor ter paciência e ter um jogador diferente, 2 diferentes no máximo, um caro, sabe? Mas não um caro, que eu digo não é o Memphis, caro que eu digo é o Yuri. O Yuri é caro, 2 milhões e 200 por mês, só que é um caro que, pô, legal, mete gol pra caramba, apesar de errar também faz, é normal. Um jogador caro é um jogador de 2 milhões. Um jogador de 6 milhões não existe, velho. Por mais que eu goste do Memphis e fui chamado de passador de pano do Memphis, depois que eu descobri 6 milhões, eu nunca mais olhei o Memphis com os mesmos olhos. Porque ele não vale 6 milhões. Aliás, o Pedro que joga no Flamengo não vale 6 milhões. O Gerson, que domina o meio campo do Flamengo, não vale 6 milhões. Não vale. Não vale 6 milhões por mês. O Estevão, a bola cola ali no pezinho dele, não vale 6 milhões. Ninguém vale, quanto menos um jogador de 31 anos, 32 anos. Então, assim, eu acho que o Corinthians tinha que contratar jogadores bons e baratos. Aí você fala, Samir, é muito fácil falar. Eu não falo antes. Quem ficou aqui 2 anos falando do Marlon Freitas? No penúltimo ano do Marlon Freitas no Atlético Goianiense, o otário aqui ficava falando, Marlon Freitas, Marlon Freitas, Marlon Freitas. Me chamavam de empresário dele, porque eu falei tanto. Quantas temporadas boas no Botafogo? Moisés, do Fortaleza. Quem foi que falou? A gente consegue ver futebol. São baratos. O Marlon Freitas, você ia pagar salários e luvas. O Moisés, baratíssimo. Quanto tantos outros que tem por aí. Vai na África, no futebol sul-americano. O lateral do Vélez viria para ganhar no Corinthians 400 mil reais, nem isso. 300 mil reais. É só ter criatividade. O problema é que os nossos dirigentes são mais do mesmo. Tipo, todo mundo quer o Biel, então eu também quero. Todo mundo quer o Elinho, então eu também quero. É sempre os mesmos nomes. Sempre os mesmos. E aí você teria que ter um elenco. E outra, investe em força física. Hoje o futebol é muito físico. Se tiver um futebol com força física, você já tem meio caminho andado. Para fazer uma temporada decente, 2 temporadas, o torcedor corintiano ia aceitar um time aguerrido, sabe? Mas vai ficar sempre nessa? Eu quero o Roger Guedes de volta. Eu quero o Firmino. Eu quero não sei quem. Então tá bom, seus mimados. E a gente fica assim, vendo os rivais jogando o Mundial. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho que a patrocinadora master do Corinthians, a Esporte da Sorte, acabou agitando as redes sociais ontem à noite com a possibilidade da vinda do atacante Malcom, que atualmente joga no Al Hilal. Para quem não está entendendo nada, vou explicar a situação. O Corinthians vive aí a expectativa da janela de transferência que se abre dia 10 de julho. E a partir dessa data, o mercado da bola vai ficar assim, bem mais agitado, né? Porque vai começar a surgir alguns nomes, né? Alguns nomes reais, alguns nomes irreais, algumas especulações. E o Carlos Vinícius, que tem 30 anos de idade, tem 1,89 m, iniciou sua carreira aí nas categorias de base do Santos, passou pelas categorias de base do Palmeiras, teve um belíssimo momento na carreira, principalmente na temporada 2019 e 2020, jogando aí pelo Benfica, acabou marcando 47 gols, acabou jogando 47 jogos e marcando 25 gols. O jogador acaba de deixar o Fulham
está livre no mercado. Justamente é como o Corinthians procura. Porque o Corinthians procura o jogador livre no mercado ou em final de contrato, porque o Timão não tem dinheiro para contratar jogadores com direito econômico, sem possibilidade nenhuma. Corinthians quer pagar apenas para o jogador que chegar ao Timão salário e direito de imagem. A pedida de Carlos Vinícius para o Corinthians foi de um salário de 1.200.000. Está até dentro daquilo que o Corinthians paga hoje. A questão é que o atleta vive um jejum de gols de mais de ano. O momento do Carlos Vinícius, infelizmente, não é bom. Agora, até agora eu trouxe informação, agora vou dar a minha opinião. Para mim o Corinthians vai errar. Como o Corinthians vai pagar 1.200.000 de salário para o jogador ficar no banco para Yuri Alberto, porque ele não vai jogar. Já está praticamente em final de carreira porque tem 30 anos. Você lembra do Pedro Raul? Você lembra do Pedro Henrique? Pedro Raul ganhava quase 800.000 no Corinthians. Agora o Corinthians está trazendo um cara que ganha quase o dobro, ganha bem mais, para ficar no banco pro Roberto? É inadmissível. Então, para mim, o Corinthians, se acertar com o Carlos Vinícius, é um negócio muito ruim. É um negócio irresponsável. Você pagar um cara 1.200.000 mensais para ficar no banco, isso não tem cabimento. A diretoria do Corinthians, acredito eu que não... tá ficando o quê? O que tá pensando do Corinthians? O Corinthians não é um banco, não. O Corinthians não é um banco. Cada vez que chega um jogador do Corinthians, chega para ganhar um absurdo. E nem chega para ser titular, chega para ficar no banco para o Yuri Alberto. Então, para mim, é um negócio que eu, como corintiano, descartava, porque não tem cabimento o Corinthians pagar 1.200.000 pro cara ficar no banco e uma bola, ó, pequenininha que joga, tá vivendo um jejum de gol, nunca foi explosão nenhum onde joga, nunca foi. Aí teve uma fase melhorzinha em 2019, 2020, só uma fasezinha, mas nunca foi um jogador que fez a diferença, como a gente tem vários jogadores aí que passou no clube, ficou 8, 10 anos, ganhou 10, 12 títulos. Não, é um jogador muito comum que jamais vale aí 1.200.000 por mês. Detalhe, provavelmente os empresários dele ainda faz o contrato dele de produtividade com gatilho e como o Memphis, né? A cada 15 participação em gols, né? Sei que ele é atacante e ainda ganha mais 1,5 milhão. Então, a diretoria do Corinthians, acredito eu que, cara, não admito que faça isso com o nosso Corinthians não, porque é jogar dinheiro fora. E aí, fiel, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria uma boa contratação para o Corinthians? Quando o Yuri Alberto não jogasse, ele daria conta do recado? Qual que é a opinião de vocês? Registre seu comentário aqui no vídeo e deixe também o like para fortalecer o trabalho. Gente, vamos mudar de assunto, mas dando sequência, vamos mudar de nome, né? Mas dando sequência aí no Mercadão da Bola. Vou falar um pouquinho de Malcom, criado no terrão. Agora, o Corinthians, na verdade, né? Ontem à noite, a patrocinadora do Corinthians, a Sport da Sorte, ela fez uma postagem no X que deu uma agitada legal em sua rede social. Todo mundo sabe que o desejo do Malcom é votar ao Corinthians, até porque foi criado no terrão. E já se declarou inúmeras vezes que é corintiano e quer encerrar sua carreira no Corinthians. Porém, Malcom tem só 28 anos e ainda tem muita bola para frente. Por isso, eu sinceramente, não é hora de encerrar a carreira. Acho que muito jovem ainda, não é hora.
Mas não é hora. Mas após a eliminação do Al Hilal no Super Mundial de Clube para o Fluminense, Malcom acabou batendo boca com os torcedores sauditas. E isso não pegou bem para o jogador. Inclusive, o Al Hilal quer tirar o Malcom do clube, né? E tem um jornal árabe que diz que o Al Hilal quer encerrar antecipadamente o vínculo com o Malcom, que ia até em 2027. E a Esporte da Sorte acabou fazendo uma postagem no X com a foto do Malcom e aquela velha frase que ele diz: é óbvio, entre aspas, aparentes, é óbvio que eu quero encerrar no Corinthians. Eu sou corintiano e todo mundo sabe disso. Fecha aspas. Palavra do Malcom. E aí, a Esporte da Sorte aí fez uma pergunta ao torcedor corintiano. E aí, fiel? Vocês querem o Malcom de volta para o Timão? Sinceramente, cara, pra mim, sinceramente, é uma tremenda jogada de marketing. Porque o Malcom ganha aí, se ele voltar ao Brasil, é que ele ganhar em torno de 4 a 5 milhões por mês, ou talvez mais. E aí, como o Corinthians vai pagar um salário desse pro jogador? Já faz isso com o Memphis, que tá afundando cada vez mais o Corinthians na questão da dívida. Lembrando que a Esporte da Sorte só paga 20% para o Memphis Depay. Do Memphis Depay. O resto sai aonde? No bolso do Corinthians. E o valor de mercado do Malcom são de 22 milhões de euros. Seria uma baita contratação. Mas, para o Corinthians, nesse momento, é irreal o Corinthians fazer a contratação do Malcom. Para mim, não se passa de uma jogada de marketing, né, para agitar as redes sociais aí da Esporte da Sorte. Mas o Corinthians quer contratar ainda 4 jogadores esse ano. Contratou apenas até hoje o Fabrício Angileri. O Corinthians ainda quer atacante, Corinthians quer meia, Corinthians quer lateral direito, Corinthians quer zagueiro. E sem dinheiro, como o Corinthians vai contratar 4 reforços? Vai ser difícil. Não é uma missão impossível? Não. Por quê? Porque o Corinthians há 3 anos atrás estava quebrado e trouxe aí o William, Renato Augusto, Giuliano. Já no meio do ano, o Corinthians conseguiu trazer o Balbuena, Paulinho, Roger Guedes. O Corinthians acaba contratando sem dinheiro, não sei como, mas contrata. A prova disso foi ano passado o Memphis Depay, para ganhar em torno de 3 milhões de reais por mês. E com os gatilhos no contrato, ele pode faturar até 6 milhões mensais. Muito dinheiro. Eu não estou dizendo que o cara, às vezes, né, ele tem o direito de pedir. Mas o Corinthians que não pode aceitar esse contrato. Por exemplo, lembra da negociação com o Corinthians com o Biel? Corinthians, o Sport de Portugal estava pedindo do Biel 7 milhões de euros por 100% dos seus direitos econômicos. Corinthians fez uma loucura em oferecer 5 milhões. O Sport de Portugal não aceitou e por isso o Corinthians desistiu do negócio. Mas vamos falar a verdade? O Corinthians desistiu do negócio porque houve aí quase 90% do torcedor corintiano, dos ídolos corintianos, ex-jogadores, a rejeição da contratação desse jogador por esse valor. Por isso que o Biel não veio para o Corinthians. Corinthians, com o técnico Dorival Júnior e o diretor executivo Fabinho Soldado, precisa de muita criatividade para fazer boas contratações sem gastar, porque o Corinthians não tem dinheiro.
Para mim, o Corinthians já fez muita loucura, né? Em contratar o Memphis Depay pagando esse valor absurdo. Inclusive, o Corinthians teve que adiantar suas receitas esse mês passado para pagar os jogadores. Agora, como é que o Corinthians vai pagar os atletas esse mês sem que não tem dinheiro? Infelizmente, hoje o futebol está muito infracionado. E os diretores têm que ser muito responsáveis naquilo que fazem com o clube. Senão depois eles saem e deixam o clube cada vez mais endividado. Como é o Corinthians hoje. Como é o Corinthians hoje. O Corinthians gasta mais de 2 milhões e 200 para pagar o Roberto. Gastava mais de 2 milhões para pagar o Coronado. Gasta quase 1 milhão para pagar o Rodrigo Garro. Gasta quase 6 milhões para pagar o Memphis Depay. Então já falei praticamente de 10 milhões de reais só em 3, 4 jogadores. Isso é um absurdo. E fora a mordomia que o Memphis tem no Corinthians. De segurança particular, carro, passagem aérea, hotel luxuoso para morar. Então o Corinthians precisa ir com calma no mercado. Precisa contratar? Precisa. Mas precisa ter muito cuidado. Senão o Corinthians hoje já tem uma dívida de 2,5 bilhões. E para mim, para um clube brasileiro, é uma dívida impagável. Então todo cuidado é pouco na hora de fazer a contratação, porque o futebol hoje está muito caro, né? As bets entraram no futebol e cada vez mais o futebol está mais inflacionado. E aí, fiel, o que vocês acham? A contratação do Malcom seria um negócio espetacular para o Corinthians? Ou não tem como, porque já tem o Memphis que ganha muito? Qual que é a opinião de vocês? Quero saber qual é a sua opinião. Registre seu comentário aqui no vídeo. Deixe também o seu like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo atualizado sobre as informações do Corinthians e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.